tarde. Estamos aqui de volta com o Inovatic Nordeste, um prazer retomar os nossos debates, o nosso trabalho, e a gente começa agora com uma participação muito importante, com o Márcio Cachapuz, ele é diretor de vendas e marketing da OIW. A OIW hoje é o mais importante player no mercado de fibra ótica. Ela hoje tem um volume importante aí no apoio ao provimento da expansão da banda larga, né? E o Márcio vai falar com a gente sobre o relacionamento com o cliente, com o principal valor dos provedores no atual cenário. Um cenário de consolidação e também de novas tecnologias, né? O provedor sabe o que está enfrentando, tem muitas transformações tecnológicas acontecendo e precisa aprender um pouquinho ou refletir um pouquinho sobre como é que ele vai se situar aí nesse mercado que todo mundo sabe, cada um de vocês e todos nós sabemos que é um mercado muito competitivo, um mercado que tenta não só avançar na oferta dos serviços, mas também ampliar sua participação, né? Então, o Márcio vai trazer uma reflexão para a gente um pouquinho sobre como é que ele está vendo um pouco esse cenário, qual a experiência que ele tem de atuar no Brasil inteiro, né, e ter o contato direto com todos os provedores do país. Acho que o Márcio é um dos que conhece cada um pelo nome, sobrenome, CNPJ desse país. Então, por favor, Márcio, bem-vindo. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu fiz questão estava conversando com a Miriam agora, né, falando um pouquinho justamente da minha abordagem hoje, né, que é muito mais reflexiva do que falar de produto, né? Acho que esse é o grande ponto. A OIW é uma empresa, falando rapidamente sobre a OIW, né, mas para que vocês entendam, a OIW é uma empresa que tem 20 anos de mercado, né, está entre os maiores suppliers hoje no Brasil para esse mercado de provedores de internet e operadoras regionais. E a gente está posicionado hoje no Brasil todo. Nós temos 5 CDs espalhados desde Santa Catarina, Mato Grosso, aqui no Nordeste, em Fortaleza, né, na Bahia e em Minas Gerais. Nós estamos atuando nesse mercado tanto nessa unidade, na linha de fibra ótica, na linha de infraestrutura, né, como também nas unidades de FTTX, né, que aí suprem todas as necessidades de GPON, OLTs, né, todo o acesso ao cliente. Também uma unidade de rede, que faz todo o Layer 2, Layer 3 das camadas de rede dos clientes, e a gente está também trabalhando na estruturação de uma unidade de serviços que vai prover outras soluções para os nossos clientes, né? Não só os ativos que compõem a rede, mas também tudo mais o que pode ser constituir o negócio de um provedor, né, que pode ajudar na rentabilização da rede. E também o que for de oferta, né, na própria estruturação da rede, né. Como eu falei ontem, inclusive rede neutra, cloud, né, todo tipo, efetivamente, de soluções. Ok? Essa é a OIW. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento com o cliente e sobre o que efetivamente isso é como valor, né? A gente, para falar disso, antes eu queria rapidamente, eu só coloquei isso aqui como, eu não sei se isso depõe a favor ou contra mim, mas eu tenho 30 anos de mercado. Eu comecei no tempo das operadoras de Telemar, de Embratel, de Teler, antes disso até de Teler, de CRT, né? Passei por todo esse mercado, lidando efetivamente com as operadoras, com as teles, famosas teles. Trabalhei depois dentro de uma operadora, dentro de uma startup operadora, que era uma empresa conjunta do banco Goldman Sachs com a Ericsson. Depois trabalhei na indústria também, na indústria nacional de telecomunicações durante bastante tempo. Então, eu estou colocando isso aqui só para que vocês entendam
por que eu cheguei, durante todo esse tempo, acompanhando esse mercado de operadoras, a criação dos provedores, por onde se passou em todo esse tempo, né? Por que essa reflexão e aonde é que a gente chegou dessa experiência, principalmente do contato com o dono do provedor, com as pessoas que estruturaram esse mercado, do porquê que esse mercado surgiu, né? Dos porquês que hoje o Brasil é o maior mercado de provedores de internet do mundo. Nenhum outro país tem o case que o Brasil tem, né? Então é algo que tem um ponto principal, na minha visão, né, tem um lado, um ponto central nesse item, que eu acho que é extremamente importante e ele deve ser bastante valorizado. E me parece que nesses 2 últimos anos, né, que foram assim, 3 últimos anos talvez, que foi um turbilhão de consolidação nesse mercado, né, o provedor ele passou por uma série de coisas. Ele passou por uma série de momentos, está passando ainda por uma série de momentos, e eu tenho certeza que muitos, até porque a gente, principalmente nos últimos 5 anos, aí, onde eu tive a oportunidade de andar por Brasil todo e conhecer muita gente ligada a esse mercado, e conversar e entender as dores, né? As noites de sono que os donos dos provedores efetivamente perdem, pensando, muitas vezes, chegando para tentar vender uma caixinha para os caras e eles me olhando e dizendo assim, cara, eu não quero comprar uma caixinha, eu preciso que tu me ajude efetivamente a como é que eu vou rentabilizar minha rede. Eu preciso que tu me ajude no meu negócio. Então, nesse sentido, a gente vê que nesses últimos anos os provedores têm sido pressionados por muitos assuntos, né? E esses assuntos acabam sendo ameaças e acabam sendo oportunidades. Tecnologia 5G, que é o mais atual, né? Consolidação de mercado, que é algo que vem acontecendo e acabou atropelando muita gente, acabou passando por muita gente, essa questão da consolidação, né? Mas, mais pontualmente, agora nos últimos 12 meses, o cenário político-econômico, né, com esse crescimento da taxa Selic. Ainda bem, ontem tivemos aí uma boa notícia de estabilidade dessa taxa, né, que nos dá alguma tranquilidade, pelo menos momentânea, né. As próprias redes neutras também, que acabaram sendo uma incógnita, né, até efetivamente com que elas acontecessem, para os provedores. E tudo isso aqui, como eu disse, passaram a ser ameaças e oportunidades. Muitos olharam isso aqui com temor no início, né? E hoje estão enxergando como oportunidades. Mas, apesar de tudo isso, né, o provedor ele tem uma questão importante nesse meio, de como é que ele trata, né, do seu negócio hoje, como é que ele lida com o seu negócio hoje, como é que ele pode transformar o seu negócio hoje, apesar de tudo isso, né? Como é que ele otimiza, né, para lidar com as consolidações, principalmente, como é que ele otimiza para lidar com oportunidades em capilaridade para a rede 5G, né? Como é que ele se organiza para lidar com o cenário atual e como é que ele pode aproveitar efetivamente nas expansões as redes neutras. O nome do jogo, isso é fato real, é o que existe hoje, ele é tecnologia versus preço. Esse é o nome do jogo. Então, é o que acaba, o que todo mundo enxerga todos os dias, né? Esse nosso negócio é capital intensivo, não adianta. Ou seja, cada um olha todos os dias o quanto precisa comprar de drop, quantas ONUs precisa comprar, quantas OLTs para expansão, o que precisa aumentar a banda, se precisa colocar roteador, não precisa colocar roteador, aonde vai expandir suas fibras, quais os bairros, quais as cidades, ou seja, esse é o nome do jogo. Então, acaba negociando isso aí no dia a dia, né? São milhões de reais que são negociados dia a dia, isso acaba sendo negociado
em 24 horas, 48 horas, valores de formas assim que a gente, das mais variadas formas. Então, assim, o nome do jogo, efetivamente, hoje é tecnologia versus preço. Mas será que é só isso? Né? Será que é só isso que a gente enxerga, que o mercado olha? Será que é só tecnologia versus preço? E aí eu trago uma visão que, para mim, na minha colocação, e por isso que eu coloquei ali nos meus 30 anos de análise, meus 30 anos de tempo de mercado e de conhecendo as pessoas, e que, na minha visão, hoje é o grande ponto, é o seguinte: o grande ponto, o grande valor que o provedor tem hoje é o relacionamento com o seu cliente. E não é, o relacionamento... Não, é o relacionamento mesmo. É aquela relação que o cliente tem, né, que é a senhorazinha que depende da internet, né, para falar com as amigas do grupo de WhatsApp, ou que vê o seu Netflix e que conhece o filho do dono que liga para o suporte, né, para fazer, e precisa efetivamente falar com essa pessoa. E essa relação, na minha visão, né, eu tenho uma visão muito cética disso, né, o que eu chamo de disponibilidade real foi o que construiu esse mercado. Foi o porquê que hoje muitos grupos que compraram, e isso é fato, né? Muitos grupos que compraram, muitos provedores estão tendo muita dificuldade em implantar os seus processos de atendimento, principalmente nas pequenas cidades, porque a tiazinha aquela hoje liga e eles respondem dizendo: ela precisa agendar o atendimento. Obviamente que esse é o correto, porque é um processo profissional, é assim que funciona. Não tem como a gente atender todo mundo toda hora, não tem dúvida disso. Mas eu estou falando de percepção. E percepção nesse momento, percepção nesse negócio é tudo, né? E a gente tem que lidar com isso. Então, desculpa. Então, principalmente, quando eu coloco ali na pandemia, a pandemia foi fundamental para isso, né? Nós evoluímos 10 anos em 2 nos serviços, né? E o atendimento e essa abordagem, efetivamente, que foi dada pelos provedores, isso gerou, né, uma mudança nesse mercado, no meu ver, muito grande. Então, quando eu coloco isso aqui mais como um item muito importante nesse reforço, em que esse atendimento /serviço, né, em que o papel, efetivamente, do provedor ele é servir, né? Esse é o papel do provedor. Obviamente, é dar atendimento, é ter desempenho, é ter disponibilidade da rede, mas hoje os 5 mil, 6 mil, 7 mil, 4 mil, 10 mil, ninguém sabe o número. Desculpa, mas ninguém tem esse número preciso hoje no Brasil. Tu não sabe se são se os números estão corretos. A gente tem um número aproximado, mais ou menos, né? Mas, na minha visão, o que deu oportunidade para que todo esse número acontecesse, seja ele qual for, efetivamente, foi esse servir desse grupo de empresas que se disponibilizou a fazer isso, né? Fora também outras questões regulatórias que acabaram permitindo com que isso acontecesse, mas também, né, isso é o ponto central. Então, a minha reflexão ela tem a ver, né, que esse valor ele muda, ele pode mudar o jogo. Esse valor, eu venho aqui hoje trazer isso muito mais para um pensamento, para os donos de provedores, para os provedores atuais, porque as grandes operadoras, talvez, elas não tenham entendido efetivamente esse caminho crítico, ou tenham, e tenham dificuldade, né, de como tratar isso. Mas isso é um ponto-chave e que precisa ser enxergado. E eles, até porque eles têm que trabalhar na eficiência, né? Eu coloco ali que eles só trabalham na eficiência, tecnologia, preço. Eu sei que não funciona assim, mas estou sendo aqui bastante radical nesse sentido.
mas eu acho que é algo que a gente precisa ser visto. E eu tenho certeza, a gente tem visto muito, até porque nós atendemos um volume muito grande de provedores mensalmente, e a gente conversa com muitos provedores, e a gente conversa com muitos clientes e tem enxergado de que esse valor de atendimento ele tem sido deixado de lado, né? E se o mercado ele não enxergar isso como uma nova oportunidade e revisar isso para frente, alguém muito provavelmente vai se dar conta e vai aproveitar. Então, eu acho que eu trago sempre esse item, eu acho que é importante, eu volto nesse item da questão da pandemia, porque eu acho que a pandemia, para mim, é um case de sucesso para o nosso mercado, né? Para o mercado de provedores. Para mim, a pandemia, nós conseguimos evoluir, nós, suppliers desse mercado, fizemos assim um esforço enorme, porque a gente conviveu com problemas de fornecimento fora daqui, problemas logísticos, né? E, ao mesmo tempo, ajudando com que isso fosse estruturado para que os nossos clientes pudessem atender, fazer também o seu papel social, né? E dar esse atendimento todo na ponta, onde quer que fosse no Brasil, para poder ajudar na educação à distância, para poder ajudar na saúde, para poder ajudar na segurança, ou seja, para N coisas que aconteceram, né, nesse mundo. E eu acredito realmente de que isso foi um case, né, para o nosso mercado. Então, assim, nós crescemos banda de uma forma radical nesse tempo, nós crescemos capilaridade e a gente cresceu em serviço. Então, assim, eu quero concluir a minha fala, a minha colocação, dizendo que os provedores eles precisam, né, se dar conta de que, e talvez isso até nem fosse... hoje, eu não sei se esse ponto até já foi levantado, ou quanto já foi levantado, mas no próprio valuation das empresas que vem sendo feito, ou foram feitos, né, essa questão do atendimento e essa questão desse valor, ele precisa ser melhor mensurado, né, eu acredito. Porque, de novo, aquela senhora, né, que precisa da internet ou que tem um problema às 5 da tarde de uma terça-feira, né, ela é o que faz diferença depois, né, porque ela é que paga a internet em dia, ela é que acaba falando para as amigas de que o provedor é muito bom. Então, isso é o que nós precisamos depois como cliente. Então, assim, eu acredito realmente de que essa é a nossa evolução, e eu deixo aqui essa reflexão de que os provedores pensem melhor, de que o seu atendimento é hoje talvez a sua maior arma, né, contra tudo aquilo, ou a favor de tudo aquilo que a gente tem hoje nesse cenário como mercado. Tá ok? Muito obrigado. Só aproveitar. Mas como é que você imagina isso com um número muito grande de clientes? É fácil? Não é fácil. Acho que esse é o grande desafio. Mas, por um outro lado, a gente enxerga que tem outros negócios em outros segmentos que priorizam isso, né? E que eu acho que isso é o que tem que ser trabalhado, né? E porque se esse mercado se construiu em cima desse valor, eu realmente acredito que ele não pode ser deixado de lado. Então, isso é um desafio hoje para as operadoras regionais, né, que estão redesenhando todos os seus processos nesse sentido e que hoje saem de uma determinada marca, de um provedor que atende 5 mil, 10 mil, 15 mil assinantes e precisam, e eu sei que precisam, em função dos seus processos, faz parte, mas que não podem esquecer desses valores. E, por outro lado, os provedores têm que lembrar que isso, na minha visão, né, que isso é um grande valor seu. Você acha que isso vai entrar na valuation
enfim, possíveis M&As e tal? Eu acho que as fusões entre eles mesmos, você acha que isso acontece? Eu acho que isso é pouco visto, né? Até porque, como o mercado, ele, principalmente no último ano, ele passou por uma determinada instabilidade, acabou que a oferta de provedores ela aumentou, né? Então, isso faz com que a oferta cresce, o preço cai, né? E a gente tem essa dificuldade. Mas eu enxergo que daqui para frente a gente tem um cenário, a gente tem um céu um pouco mais limpo, né? Menos turbulento. E eu, sim, enxergo que isso é algo, a qualidade do atendimento, a satisfação dos seus clientes, a percepção de marca, eu acho que é algo que deve ser, sim, reavaliado, eu acho que é algo que precisa ser visto no valuation, eu acho que é algo que precisa ser visto nesses processos de compra e venda e de consolidação. Ok, e a taxa de juros, você acha que assusta muito? Vai. Olha, nós estávamos falando ali atrás, né? O nosso negócio hoje, ele é muito financiar provedores, né? Então, a gente, hoje, mais de 50% do nosso negócio tem a ver com infraestrutura, que é dia a dia, que eu estava dizendo no início, e a gente trabalha com linhas de financiamento próprio, com linhas de locação própria, e nós acabamos sendo uma opção ao banco, né? E aí, com isso, nós temos que ter uma estrutura, praticamente uma estrutura de banco também, porque nós também precisamos ter uma capacidade de crédito para dar esse crédito também, que é diferente, né? Então, a gente precisa fazer essas análises de crédito, a gente tem que ter uma capacidade de capital de giro diferente, e eu acho que esse é o nosso grande desafio como empresa, né? E a gente vem cumprindo bem isso de uma forma, obviamente, criteriosa, né? Porque a OIW é uma empresa muito séria nesse sentido, e eu acho que, mas, de novo, daqui para frente, o que a gente espera é que isso se estabilize, né? Apesar de ontem terem falado de uma forma muito contundente que não se alegrem, porque isso não é certo que vai continuar dessa forma, até porque os Estados Unidos já sinalizou que é possível que aumente também a taxa de juros, né? Mas a gente está enxergando aí como um possível alento, né? Vamos ver. Okay. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Márcio. Obrigada pela apresentação e pelo trabalho que faz, né, pelo setor. Muito obrigado.